presença de Deus, ele vai orar até receber renovação espiritual. Observe bem que nesta parábola aqui, trata-se das 5 imprudentes, estava com o seu altar completamente apagado. Mais altar apagado, mas esperando a vinda de Jesus. Irmão, não tem como, meus queridos, esperar a volta de Cristo com o altar apagado. Ninguém vence o mundo. Com o altar apagado, ninguém vence o pecado. Com o altar apagado, você não vence a força que tem dentro de você mesmo, que há dentro de nós uma luta interna do homem interior contra o homem exterior. Mas com o altar, quando o altar está aceso, vocês podem notar, quando o nosso altar começa a apagar, você não tem força para ir ao culto, você não tem força para orar, você não tem força para contribuir, você não tem força, você vai perdendo as energias espirituais. Bem-aventurados são aqueles que percebem essas coisas e vai se abastecer para que a chama do Espírito Santo torne a acender na vida dele. Porque sem azeite não há chama, sem lenha não há chama. Era necessário o sacerdote abastecer o altar. Eu tenho que me abastecer de manhã, eu tenho que me abastecer ao meio-dia, eu tenho que me abastecer à noite. Quando eu não faço isso, eu sinto muita falta. Por isso, meus queridos, nós podemos nos limitar até mesmo nas orações que nós temos, tal dia, tal hora, além daquelas orações, a madrugadas que acordamos e sentimos o desejo de ir para os pés do Mestre. E quando você começa a entrar na presença de Deus, você sente que a chama do altar vai subindo, vai crescendo, vai aumentando, a ponto de você começar a glorificar o nome de Jesus. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa. No capítulo de número 24 de São Mateus, do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 24, meus queridos, aleluia, e o versículo de número 12 e 13. 12 e 13, diz o texto sagrado, glória a Deus. 12 e 13, diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aqui iniquidade, o iníquo, a iniquidade é um caso tão melindroso, porque a iniquidade não está lá fora. A iniquidade quem comete aqueles que já conhecem a Deus, certo? É o tipo de pecado, aqueles que conhecem a Deus é que não comete, certo? O inimigo das nossas almas, ele tem lutado como nunca, porque a igreja, ela é um corpo vivo,
um corpo vivo, e Jesus é a cabeça, e a igreja é o seu corpo. No corpo, no nosso corpo, não tem nenhum membro inativo. Todos os membros do nosso corpo são ativos e necessários. No corpo de Cristo, que é a igreja, não tem nenhum membro inativo. Todos eles funcionam, todos eles são altar, todos eles trabalham, todos eles amam, aleluia, a causa do Mestre, todos eles obedecem a cabeça, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas aqui, o que está escrito aqui, nos revela que nos últimos dias, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará. Quer dizer, a chama do altar vai se apagando, individualmente falando. Esta mensagem, meu querido irmão, Deus está falando nesta noite conosco. Não deixa aquilo que Deus acendeu na sua vida se apagar. Hoje é noite de renovação. Hoje é noite de reconciliação. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de libertação. Glória ao Senhor. Aleluia. Meus queridos, o que observamos aqui no capítulo 25, primeiro, o grupo com o altar em chama. O segundo grupo com o altar apagado. Lá no Velho Testamento está escrito: o fogo arderá continuamente e não se apagará. No altar do Novo Testamento, a igreja do Senhor, que no capítulo 2, versículo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, aparecem línguas repartidas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. O altar do Novo Testamento estava aceso. E com esse altar do Novo Testamento aceso, veio as perseguições, renhidas perseguições. Irmãos que eram presos. Depois, na Idade Média, a diversão dos romanos era assistir os gladiadores, e a última coisa que eles faziam para se divertir era colocar um grupo de crentes dentro da arena, no meio da arena, e soltar os leões famintos. A história conta muito bem isso. Mas alguém diz: mas pastor, e Deus não livrava os irmãos das garras dos leões? Não. Os leões estraçalhavam aqueles irmãos. Eles não negavam a sua fé. Eles não negavam o nome do Senhor. Eles morriam ali, porque não eram crentes mornos. Eram crentes que seu altar estava aceso. Enquanto eles morriam na arena, lá nas arquibancadas, segundo a história, multidões se decidiam a aceitar a Jesus como Salvador da sua alma. Nas ruas da França, todo mundo conhece bem a história. Eles pegaram os irmãos, colocaram nos postos de iluminação, jogaram óleo sobre a sua, incendiaram sobre a sua cabeça, e as ruas da França, uma parte da França, foi iluminada com os corpos carbonizados dos irmãos. Mas nenhum deles negaram o santo nome de Jesus Cristo. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus quer acertar a conta com este mundo. Deus quer
consegue acertar uma conta com aqueles que não aceitam a sua palavra e com aqueles que são contra a sua palavra. Hoje nós temos, por exemplo, o mundo muçulmano. Eu estava lendo uma mensagem nesta semana, meus irmãos, como sofrem os missionários naquela região, como sofrem. Esse dia o irmão foi condenado à morte. Foi necessário reunir várias entidades do mundo todo, caíram em cima para soltar o irmão Youssef, pastor Youssef, da prisão, que estava condenado à morte ali no Irã. Agora prenderam o advogado que defendeu o irmão. Na China comunista, nós temos duas igrejas, a igreja subterrânea e a igreja controlada pelo Estado. A igreja controlada pelo Estado é aquela igreja que, para mim trazer uma mensagem aqui, eu tenho o escritório do governo, eu vou lá no escritório deles e tenho que ir lá para falar a eles o sermão que eu vou falar, a mensagem que eu vou entregar, tudo que eu vou falar em cima da tribuna, é eles que controlam a igreja. Mas existe uma igreja subterrânea que não aceita ser controlada pelo Estado, que os seus bens são confiscados, os pastores são fuzilados com os deles. Aquele mundo ninguém conhece. A gente sabe alguma coisa por causa dos missionários que tem lá, e às escondidas eles passam as reportagens para o mundo livre. É assim que eles sofrem. Mas a igreja da China está crescendo. A igreja do Irã está crescendo. É multidão de jovens que aceitam Jesus como Salvador na sua vida. Mas por que, queridos? Porque lá existe uma igreja com altar aceso e não está com altar apagado. E a igreja vai crescendo. Mas está chegando o dia que Deus vai chamar todos os presidentes do mundo, todos os governos do mundo. Deus vai sentar no seu trono, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ele vai sentar no seu trono e vai acertar conta com todos eles. Glória ao nome do Senhor. Isso aparece, meus queridos, no capítulo 20 do livro de Apocalipse, versículo 7 a seguir. Aleluia. Versículo 7, capítulo 20. Aleluia. O versículo 7 a seguir. Glória a Deus. Diz o texto sagrado. Aleluia. Capítulo de número 20, glória a Deus, e o versículo de número 11 a seguir. E vi um grande trono branco, na vossa Bíblia, acompanha aí. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados segundo as coisas que nele estavam escritas nos livros, segundo as suas obras, e deu o mar o morto que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Observe bem, isso aqui trata-se do juízo final. Vai ser o dia que vai aparecer perante o trono o advogado que mentiu para ganhar uma causa, o juiz que recebeu o dinheiro, certo, para liberar uma causa. Vai aparecer nesse trono o governo que contribuiu para perseguir os crentes, os
parlamentares que faz leis para perseguir a igreja vai estar diante desse trono. Deus vai pedir conta de tudo. Deus está olhando para a sua igreja. Ela deve conservar a chama do Espírito Santo aceso, dia e noite, noite e dia, até chegar o dia de Jesus está voltando. Irmãos, Jesus está às portas, queridos. Eu não acredito que Jesus vai demorar muito mais. Quando prego sobre o sinal da vinda de Jesus, antigamente eu enumerava os sinais que tinha para se cumprir, e eu parei, eu não faço mais isso. Hoje, quando eu entrego sobre sinais da vinda de Jesus, a pergunta que eu faço é essa: qual sinal que falta? E eu acho engraçado, eu já perguntei numa reunião de um culto cheio de obreiros, e eu perguntei para eles: irmão, me diga um sinal que ainda falta. Se você não dizer agora, me traga a semana que vem. E eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Eu acho que procuraram se falta sinal lá na China, lá no Japão, no mar, no sol, na lua, nas estrelas, na sociedade, na família, na igreja, no governo. E ninguém acha. Qual o sinal que falta para Jesus buscar a igreja? É a apostasia? Escuta, meu querido, o mundo não está cheio de apostasia?